Ação, gravando. Olá, eu sou Silvana Marpoara e esse é o Cine Coisas, o podcast sobre cinema e audiovisual. E nessa primeira temporada vamos falar sobre o atual cinema pernambucano. Serão episódios com a participação de convidados muito especiais, que estarão aqui comigo comentando sobre alguns dos filmes mais importantes da recente safra do cinema produzido no estado. A ideia é fazer com que você assista ou reveja esses filmes com um olhar mais crítico e que também participe dando a sua opinião, através das nossas redes sociais, @programa Cine Coisas. Vale lembrar que a maioria dos filmes que serão citados aqui estão disponíveis no site www.cinematecapernambucana.com.br e o acesso é gratuito. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. E no programa de hoje o filme escolhido é História da Eternidade, de 2014, dirigido por Camilo Cavalcante. Para comentar sobre esse filme, a nossa convidada é Bianca Carvalho. É uma personagem das mais queridas da TV pernambucana, repórter, estudiosa de filosofia, gosta de cinema e de quem todos nós somos muito fãs. Muito obrigada, Bianca. Bem-vinda ao Cine Coisas. Ô, Sil, obrigada pelo convite. E eu tô aqui toda tímida com isso, porque, veja, não faço cinema, não estudo cinema, agora sou curiosa de cinema, gosto muito. É o fator principal. Sempre. Assisto sempre, eu gosto muito de cinema. Talvez eu seja aquela pessoa que vai dar aquela ideia assim de meramente espectadora. Eu sou isso, espectadora. Mas não a melhor coisa, não. Você sabe que a gente faz, quem gosta de cinema, quem faz para público, né? Faz para que as pessoas assistam. E eu acho que é o fator principal. O curioso é por que você escolheu A História da Eternidade. Então, A História da Eternidade. Eu vejo entre os filmes daqui de Pernambuco, da safra toda que a gente tem, eu tenho uma linha que é muito nossa, que explora muito o nosso cenário seco. E esse filme tem um cenário seco muito forte e muito lindo. Eu estava olhando, eu acho que essa parte da fotografia é de Beto Martins, e é primorosa a fotografia do filme. Eu amei, eu gosto muito de imagem, trabalho com imagem. A minha vida está no meio de imagem, eu conto história com imagem. Então, eu observo muito a forma que as pessoas encontram de contar as histórias. E a maneira que ele começa o filme, que ele faz o filme caminhar, fluir, é muito linda. Eu me senti transportada para aquele universo seco. Seco, mas seco esturricado. Seco, não somente o sertão, porque às vezes o sertão você vê chuva, né? Ali, e até o dia que choveu é um dia muito especial no filme. O filme é lindo, gente, o filme é lindo. Mas acho que, veja, teve a coisa do cenário, Sil. Você lembra quando foi que você viu? Você foi no cinema normal? Eu vi no cinema, porque estava todo mundo comentando. Eu acho que eu vi em 2015, ou foi 2016, eu não lembro muito bem. Não foi em 14, eu vi depois. E acho que eu vi na Fundação. E eu fiquei muito emocionada. Olha, uma outra coisa que me fez ir. Vou contar para vocês. Eu amo Irandi. Tudo o que ele faz, eu assisto. É um querido. Todo mundo fala de Irandi, viu? Eu amo Irandi. Amo. Acho Irandi generoso. Acho Irandi humilde. Acho Irandi massa. Então, assim, eu fui, confesso, atraída por Irandi. O nome dele, Irandi, vou. É sempre assim. Para mim, isso é um critério decisivo e definitivo. Tem Irandi, eu vou. E eu gostei do nome. Outra coisa que sempre me chama a atenção, eu gosto de título. Título de livro, título de filme. Eu gosto de titular coisas. Às vezes eu titulo dias. E aí, A História da Eternidade. Tu concorda que é um nome... O título é lindo. Não é lindo? É. E a gente entende, né, o porquê dele no filme, né? Isso que faz todo um sentido, né?
porque Então, tem o várias, título. várias coisas que eu pensei sobre esse título, do porquê que o título é esse. Na verdade, aí, sim, eu estava falando para você que teve a questão Irandi, né? Por que que eu vou? Porque tem Irandi. Aí quando você chega lá, tu lembra, tu assistiu quando? Tu lembras? Eu já vi umas 3 vezes. Eu vi numa sessão de estreia, logo, 2014. Vi depois numa sessão com o Camilo. Fizeram uma sessão... Que privilégio. Pois é, que é muito legal assim, esses bate-papos com É o diretor. ótimo, sim, sim. E vi um pouco mais recente, quando eu comecei a pensar aqui no projeto. Eu revi. Review, pronto. Eu vi 2 vezes. Vi antes e vi agora para poder pensar um pouco sobre ele. Mas na época que vi, eu li sobre ele, eu lembro que fiquei encantada. Outra coisa que me agradou na sinopse já é um filme de mulheres. Tá, Irandi estava lá. E Irandi é um ponto fora da curva sempre. Nem era protagonista, mas se torna. Porque no sentido, não era protagonista no sentido de que são histórias, mas estão histórias de mulheres. São 3 mulheres que vivem uma relação de amor, né? E de desejo muito profunda. Uma Então, relação- vou aproveitar a sua deixa. Deixa eu ler aqui a sinopse bem direitinho. Vai lá. Né? No sertão, várias pessoas de diferentes idades compartilham sobrenome e muitos sentimentos. Cada qual à sua maneira, eles amam e desejam ardentemente. Isso, ardentemente. E aí, nessas 3 histórias, conduzidas brilhantemente por 3 atrizes, a gente tem, você vai me ajudar a lembrar se eu esquecer de alguma coisa, mas a gente tem uma menina, que acho que era a Afonsina, uma coisa dessa, e o sonho dela, como o sonho de... Isso aí, você pode até achar clichê, mas do jeito que Camilo constrói, não é clichê. Uma menina que mora no sertão, que nunca foi à nunca praia, viu o mar, e que né? sonha em ver o mar. Ah, clichê. Não, não é. Tudo que acontece com ela não é absolutamente clichê. E muita gente nunca viu o mar. Não, e Né? é verdade. Muita gente nunca Então, viu o mar. que história, né? É um clichê, mas é verdadeiro. É. Né? E aí tem essa menina, aí tem a história de uma mulher que perde um filho e que fica seca por dentro. Assim como a seca que a gente vê fora, ela seca por dentro. Uma perda irreparável. Uma perda irreparável, enterrar um filho. E ela literalmente enterrou e a gente vendo. Então, assim, essa mulher... E a história linda de um sanfoneiro cego que... eu gosto muito de frase, Sil. Desculpa que eu desconstruo a minha fala entrando no meio do que eu tô Imagina, a falando. gente tá aqui para Mas conversa. como é papo, É então um bate-papo, tá valendo. Eu tenho uma cena que desde a época, que não, inclusive eu nem revi essa cena ontem, mas eu lembro dessa cena e toda vez que alguém me perguntava antes, por que diz uma cena do filme? Ai, gente, tem uma coisa... eu achei tão... Eu gosto muito de frase. E tinha uma história que ela estava sofrendo, né? Porque ela tinha perdido o filho, enterrado o filho. Pelo tamanho do caixão a gente via que era uma criança. E aí o sanfoneiro chega e fala para ela: deixa o meu bem-querer entrar e cuidar de ti. Eu achei tão bonito isso, porque deve ser uma coisa tão profundamente devastadora perder um filho, criança ainda, que quando chega uma outra pessoa e diz, deixa o meu bem-querer entrar e cuidar de você, e ela fica assim, ela não aceita e tal, e ele promete, e eu achei isso de uma... Ai, que coisa linda. E ele ali fora esperando. Todo mundo gosta de uma história de amor, né? Até as tem pessoas mais duras gostam. Tem um sofrimento, né, Ele desse fica ali amor. fora e ele promete. É. Ele diz, eu vou ficar na porta da sua casa do nascer do sol até o pôr do sol. Até você abrir e deixar meu bem-querer entrar. Tem um dia que chove, o único dia que chove. Aliás, naquele dia que acontece tudo naquela chuva. E aí, ele entra. Mas assim, me lembrar dessa história dele me emocionou bastante, né? E tinha ela, a menina que queria conhecer o mar, queria ver o mar, e que perguntava o tempo inteiro pro tio por quem ela era apaixonada. É um filme de amor, é um filme de paixão. E acho que mais de paixão do que de amor, sabe? E aí... Qual a diferença? Já vou lhe provocar, então. Qual a diferença de Amor e Paixão, Bianca? Porque eu acho que é um filme de paixão, porque eu vi tudo ali muito exacerbado, tudo muito vrá. A terceira mulher, a avó, a beata daquela pequena cidade, uma minúscula cidade. Quantas casas? Um vilarejo, né? Não, deve ter 10 casas ali, se muito. Aí, uma beata que vive para a igreja, que puxa as novenas da cidade, pelo que eu vi, aquilo eu acho que é uma novena. E aí ela recebe o neto. Há quanto tempo aquela mulher não vinha calando o desejo que ela sentia?
certamente desde que ficou viúva. Né? Se ela tem neto, ela teve filho. Então, se ela teve filho, ainda mais mora no interior, ela foi casada. Deve ter ficado viúva. Coisas que a gente não sabe, mas certamente. E tinha uma foto dela, nova. Com um cara que deve ser o marido que deve ter morrido. Então, você imagina, você morar no interior, você ser beata, você saber que nunca mais você vai poder ter um homem. Porque o homem, ele vai casar. No interior, onde for. O machismo existe em todo lugar. Então, evidentemente que se ela tivesse morrido, ele tinha casado na semana seguinte. E estava mais do que justificado. Tava super porque, afinal, normal. coitado, estava Ficar lá sozinho? afogando as lágrimas com alguém, né? Assim que funciona. Mas a mulher não. A mulher, ela tem que passar a vida inteira cultivando luto. E jamais vai poder ter alguém. Tu imagina essa mulher, quanto tempo que ela estava ali, sem viver o desejo, sem viver o corpo dela, sem viver a afetividade, sem nada. Sem tocar ninguém e sem se tocar. Aí vem, acho que talvez o homem mais perto dela, o neto, com toda aquela, sei lá, aquele vigor de uma pessoa nova, que trouxe vida para a vida pacata dela. Eu acho que, aí, gente, o jeito que ela vive o desejo... Eu lembro que no cinema eu fiquei um pouco envergonhada. Quando eu assisti, tinha um pessoal mais velho, né, perto de mim, e foi uma cena muito louca, aquela cena quando ela percebe que é desejo que ela está sentindo. Quando quem assistiu, está ouvindo a gente agora, deve lembrar muito, a gente não esquece essa cena nunca. Você é daquelas que no cinema presta atenção nas pessoas, né, que estão assistindo? Eu fico um pouco envergonhada, eu sou tímida, sabia? Não parece, mas eu sou. E quando eu não estou na TV, eu fico muito tímida. Então, na verdade, eu tenho um pudor, assim, Sil, de não querer que quem está perto de mim se sinta desconfortável. E como a cena era muito forte, eu temi que talvez as pessoas ao meu lado estivessem desconfortáveis. E lamentei por isso, tive muita vontade de abraçar e dizer assim, não acho estranho não. Tá a tudo vida bem. É muito confusa mesmo. E não fica com raiva dessa moça nem achando que essa senhora é uma safada. A gente não é safado, a gente só vive, a gente é humano. E sentir é humano demais. E como eu vi que ficou aquele coisa o pessoal meio torcendo a cara assim, sabe, para aquela senhora, veja como até o público de um cinema alternativo tem preconceito. Ficou todo mundo meio que, sabe, com, sei lá, achando ela nojenta, porque ela estava desejando o neto. Mas essa desconstrução, né, que o filme proporcionou. Total. E né? Será que ela estava desejando o neto? Eu fiquei achando que ela estava desejando ela mesma. Na verdade, ela estava desejando desejar. E ele apareceu. Eu não sei se era o neto. Eu acho que era porque ela precisava desejar. Desejo é uma coisa que a gente não consegue calar a vida inteira, não. É que nem eu sinto aquela mulher como uma bola que você... Imagina a cena. Eu sou bem imagética também, adoro imagem. Tudo que eu vivo, eu gosto de pensar numa imagem que defina. Uma bola que você segura embaixo assim. Tempo que você segurar essa bola embaixo da água, ela vai ficar lá. Uma hora tu vai cansar, não vai? E eventualmente tu vai soltar a bola. O que acontece? Ela vai pipocar com tudo para cima. Desejo é assim. Só pode ser assim. Eu acho que foi com o neto, mas podia ser com alguém também, com esse vigor, que chegasse lá. Gente, Sil, tu lembra da cena do neto dela chorando, com medo de ser morto? E ela pega, baixa a blusa e entrega o peito para ele mamar. Mamar, entre aspas. Ela estava... Eu acho que ela não... O que tu entendeu daquela cena? Nossa, eu que vou virar entrevistada aqui, Vai lá. Não, mas eu preciso... olha... Por favor, me diz. O que tu entendeu dessa cena? Eu concordo com você nessa coisa do... Nessa hora teve duas pessoas levantaram e foram embora. Pois é. E eu fiquei bem triste. Como incomoda algumas pessoas essa relação do corpo, né? Como o peito é uma coisa tão sexualizada, né? Eu quando vejo, por exemplo, alguém que reclama de uma mãe com uma criança pequena que tá dando peito e como se fosse uma coisa vergonhosa, né? Para mim, eu vejo uma mulher dando peito, eu acho que é um alimento, eu acho que é uma coisa tão natural, tão saudável. Mas existe essa sexualização do peito, independente da idade. Né? Mostrou o peito é uma coisa, como se fosse uma coisa feia. Né? E aí eu acho que a quebra do Camilo... O Camilo é um cara muito provocador. Muito. Né? Então ele foi fazendo as imagens todas e eu acho que... Não, eu vou fazer com que as pessoas aqui sintam esse incômodo do cara, mesmo no cinema tido como alternativo...
não sei se o público é tão alternativo assim. Não, levantaram, 2 pessoas levantaram. Pois é. Por quê? E aí eu fiquei pensando, Não tiveram nem a curiosidade de ficar até o final para entender o que entender era. o que aconteceu. E, claro que na hora você fica assim, ele tá chorando, ele tá com medo, o neto. Dá o peito, claro que não tem leite. É um o peito consolo, dela, né, digamos também. assim, né? Era um consolo, ela estava querendo abraçar aquele jovem e dizer, olha, eu tô aqui, e fazer o que uma mãe faz com o filho. Mas e a história da sexualidade dela? E a história do desejo que estava ardendo dentro dela? A bola que subiu. Mas eu acho que, mais ou menos, eu concordo com você. Essa coisa, ele foi só a pessoa que apareceu. Né? É um homem diferente que apareceu ali. Não necessariamente uma coisa incestuosa. Não. Oh, meu Deus, é um neto. Não era né? incesto, não. Podia ser qualquer outro que aparecesse. E É só uma figura diferente naquele lugar tão inóspito, tão sem vida. Aparece alguém com uma vida, que ele tem vida. Tem. Né? Tem. Aquela cena linda da dança, com a música de Ney Matogrosso, que eu acho que todo mundo... A fala, né? A música. Linda demais. Né? Fala. Aquilo é bonito demais. Eu saí do cinema cantando aquela música. É lindo. É vida, né? Essa coisa dessa... Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente falou bastante já aqui, né? Eu acho que os comentários são sempre desse cinema pernambucano que tem um ritmo diferente, que tem um olhar diferente, né? E aí você escolhe um filme que é bem diferente, né? Que tem essas provocações todas. Isso, você, enquanto pernambucana também, como é que você enxerga esse cinema pernambucano retratado na tela? Você... tem um orgulho também de ser uma espectadora que está vendo coisas produzidas aqui tão diferentes? Tenho, e eu acho que o cinema daqui tem uma história massa que eu gosto, que é um cinema orgulhoso. Não orgulhoso no sentido da vaidade, mas orgulhoso no sentido de ser bem resolvido, assim, eu vou mostrar o que eu tenho. O cinema que se faz o Brasil tem muito disso. O cinema pastelão que a gente vê assim, e que eu também gosto, viu, Sil? Eu não sou... Você assiste tudo? Assisto tudo, não vou mentir. Chegar aqui para dizer, até porque quem está assistindo vai dizer assim, é para mentira que Bianca assiste tudo, assisto mesmo. Eu sou daquela, penso numa pessoa que está arrasada com essa pandemia, que não pode ir para o cinema, porque eu não tenho coragem de ir para o cinema ainda, não estou com coragem. Eu fui 2 vezes e na última vez só tinha eu na sala de aula, na sala de cinema. Pois é, eu não tenho coragem, eu fico com medo do ar-condicionado, aquela coisa, né, confinada. Para mim está sendo muito doloroso não ir. Mas eu sou aquela pessoa, Sil, que eu vou para o cinema 2 vezes por semana. Por semana. Então você está na categoria cinéfila. Fora Netflix. Fora Netflix. Que aí, então assim, eu vejo muita coisa. E aí tem aquele cinema que ele podia ter sido filmado, sei lá, em Los Angeles, em Berlim, ou, se não fossem as referências das paisagens, mas o tipo do tratamento é muito pastelão mesmo. Um cinema que não tem um local. Sabe um cinema sem aquela localização que o Waze pede a você? É um cinema meio sem localização. Outros não. Um lugar qualquer, né? O europeu é mais localizado. Mas mesmo assim, às vezes padece de uma identidade, eu acho. O nosso é muito de identidade. Cara, todos os filmes daqui de Pernambuco são muito pernambucanos. Tu não acha, não? Total. É mega pernambucano. Muito. E como a gente, enquanto pernambucano, morre de orgulho, então, no sentido talvez até mais horroroso da palavra, que eu falo já acho mesmo. Que é o melhor cinema em linha reta da América Latina. Exatamente. Ou mais. Até quando a gente não gosta, né? A gente gosta. Porque se alguém falar mal do cinema pernambucano, a gente vai bater o pé. E eu lembro que, essa época de Camilo, aí, tu lembra de uma história desse filme? Acho que essa é como a cena do peito, a gente não esquece, não. Na menina que queria ver o mar, e ela não ia ver nunca, porque... Mas o tio providenciou o mar para ela, né? Aí Irandi, naquela cena lindíssima, pega uma coisa que eu não sei, talvez você que estuda cinema lembre disso. Certamente outros filmes devem ter utilizado essa imagem da concha que a gente coloca e consegue ouvir o vento. Porque você não ouve o mar. Eu acho que a concha você ouve mais o vento, assim.
É uma imagem clichê, talvez. Mas a maneira como o Camilo construiu aquilo, a carga emotiva que ele deu para aquilo. Gente, aquela imagem é fabulosa. Eu chorei na hora. Eu chorei com a cara dela, eu chorei com a cara da atriz. A Esqueci o nome emoção dela e a agora. reação dela. Ave, lindo demais. Quando ela... E ele também, né? Olhando no olho dela, assim. Aquilo é uma cena de amor, poderosíssima. Não teve beijo, não teve... Mas aquilo ali é uma coisa de uma explosão, não é? De sentimento. Eu fiquei... Tô dizendo, eu me emocionei, pô. É você falando agora, é o amor tanto quanto o peito que Sim, a avó, né, é o deu amor, pro neto. Então, é o amor. Aí alguém que assiste pode dizer assim, é o amor não concretizado. Será? O que é um amor concretizado, efetivamente? Aí ele precisa rolar Ser o carnal, beijo, né? a carne para poder ser concretizado. Eu acho que aquilo é o amor concretizado. Ele estava dizendo para ela, sem dizer, eu te amo tanto que eu te trouxe aqui nesse cenário seco e vou te transportar para realizar o teu maior desejo, que é ver o mar. E ela, dizendo sem dizer para ele, tio, eu te amo tanto que eu sou capaz de imaginar uma coisa que eu desejo tanto ir e ver, mas eu sou capaz de me contentar com a imagem, porque foi você que me deu. Isso não é amor? Total, E concretizado, exatamente. não é um amor? Não foi um amor sentido? Foi, total, total, total. Aí eu fico aqui pensando, né? A gente fica nessas divagações sobre o filme, essa percepção que a gente, enquanto espectador, tem. Viajando, né? Viajando, Eu sou né? viajada, viu? Que é bom, viu? É Me bom. puxa que eu sou viajada. Mas eu só. fico pensando aqui, você como repórter, Hum. tivesse Camilo aqui, né? E a oportunidade de você perguntar a ele exatamente essas coisas. O que você pergunta? Qual seria uma pergunta que você faria, Camilo? De que eternidade você fala, Camilo? O que é a eternidade para você? Eu perguntaria isso para ele. De que eternidade você fala? Porque eternidade foi outro nome que, assim, virou meio clichê. Na verdade, foi uma coisa que a gente pensa eternidade de tantas formas. Quando a gente lembra do eterno enquanto dure, a gente diz que o eterno é rápido. Quando a gente diz que seja eterno enquanto dure, a gente já meio que está avisando que vai acabar logo, né? Que Mas- tem uma finitude. Mas quando ele fala a história da eternidade, aí ele joga a imagem da gente para um horizonte assim, em que ele diz que aquela que de alguma forma, para mim, o entendimento que eu tive na hora foi que aquela história ia se repetir. Sabe? Ia se repetir. Acho que aqueles personagens iam continuar lá, mas que eu queria muito ouvir de Camilo. De que eternidade, Camilo, você falou? Além daquelas que a gente pode ter inferido do contexto, você inferiu algumas, eu inferi várias eternidades ali. Mas eu queria saber a dele, sabe? Tu assistiu o filme com ele. Então, tu deve ter ouvido, né? Foi um bate-papo, foi muito curioso. Melhor, assim. qual é a eternidade dele? Conta pra gente Pois é, que tá ouvindo agora. eu não lembro desse questionamento exatamente da eternidade, mas é como um artista que faz uma pintura, por exemplo, né? Ele tem ali o olhar dele e nunca sabe como é que o público vai reagir diante daquela pintura que ele fez, por exemplo. Né? Porque é tão dele, é tão pessoal. Eu acho que os filmes pernambucanos têm muito isso. São histórias, muitas vezes, que são construídas a partir do olhar muito desse diretor. Né? É diferente de um filme americano, por exemplo, que contrata um diretor com roteiro e ele só vai lá e conduz a cena, os atores. O cinema produzido aqui é um cinema de diretor, de autor. É, sim. Então, tem a característica desses diretores. Tem filme que você assiste e diz assim, esse filme é de fulano. Esse filme é de não sei quem. É tudo muito autoral mesmo. Né? Porque tem muito característica de cada um deles. É. Né? E, ao mesmo tempo, eu Todos acho... são muito provocadores, né? É. Eles todos são. O diretor daqui é assim, ele provoca muito. Mas acho, Camilo deu 1000 tapas na cara da gente naquele filme. acho que é uma característica muito da gente aqui, né? De querer instigar o outro, de querer mostrar para o outro. E o cinema é um bom remédio, porque se duas pessoas se sentem tão incomodadas a ponto de levantar e sair, eu acho que se ele tivesse lá e dizer, muito bem, E tu Não acredita teve- que tem gente que fica... culhões, como o povo fala, né? Não Para ficar é. até o final. Tem gente que fica com raiva quando acontece isso. Eu já fui para alguns filmes em que as pessoas se levantaram e saíram. Filmes bem polêmicos e filmes mais assim. Como eu vou para tudo, aí eu já vi gente se levantar em filme. Eu tenho uma reação que é meio louca, assim, Sil. Tem gente que fica dizendo, né? Eu tava com alguns amigos nesse filme que disseram assim, mas esse povo insiste isso não, pô.
não sabe que é filme pernambucano, não sabe que é assim, por que vem? Tu sabe que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de perder o filme, levantar e E dizer... atrás. Dizer, moça, não vai embora não. Fica um pouquinho para poder se dar a oportunidade de enxergar além daquilo que você enxerga sempre. Tu não precisa concordar. Tu não precisa desatacar tua blusa e entregar teu peito. Tu não precisa assumir teu desejo. O teu direito de possuir teu corpo. Tu não precisa nada. Mas assim, ver, só ver. A gente cresce, né? É muito bom, minha gente. A gente olhar coisa que a gente não concorda. É isso. Eu acho que até filme que a gente não gosta... Engraçado que essa semana eu tive uma conversa sobre isso, sobre será que você só vê filme que gosta? Eu disse, não, tem filme que eu não gosto. A diferença é que às vezes eu não quero nem comentar muito sobre ele, porque não vai fazer muita diferença. E tem filmes que eu vou comentar exatamente para dizer assim, não gostei. Essa semana eu vi um, inclusive, um filme brasileiro, que é o candidato, ele vai participar do Festival de Berlim, selecionado. É um filme que foi dividido em 4 episódios, chama Os Últimos Dias de Gilda, tá na Globoplay, inclusive. Sim. E eu não consegui gostar do filme. Né? Não consigo. Assim, o que te faz gostar ou não gostar de um filme? Pois não tem como não te entrevistar, é a minha vida. Não é? Né? Que honra, hein, Bianca? Nossa, já posso dizer que fui entrevistada por Bianca Carvalho. Pronto, já ganhei. Me ajude, o que te faz gostar ou não gostar de um filme? Pois é, eu vou repetir uma coisa que Germano Raiuti disse aqui na entrevista dele, que é tão subjetivo, tem coisas que você olha e diz assim, eu gosto disso. Né? E não tem muita explicação pra gente gostar, assim como não gostar também. Talvez tenha me incomodado alguma coisa da personagem, no caso lá, mas mesmo assim eu acho que é importante. A protagonista é uma mulher grande, assim feito eu, uma mulher gorda, e aí me chamou muita atenção porque no cinema, na estética do cinema, é muito raro você ver uma mulher dessa. São sempre mulheres magras, esguias, né? E de repente apareceu uma mulher que eu disse, nossa... Que bacana essa mulher. Isso já é velho, isso já era para ter sido desconstruído há muito pois tempo. Pois é, né, mas gente? não é, né? A gente tem que enxergar a vida no cinema. Pois é. E o cinema continua E a gente não vê. É. Né? A gente continua vendo as mulheres do mesmo estereótipo, a gente continua vendo os personagens do mesmo jeito. Tá tudo errado. E aí, quando aparece esse cinema que desconstrói, aí diz a gente assim, uau, né? Mexe profundamente. Eu gostei muito de ver essa personagem. Não gostei da construção da história, mas a personagem me tocou profundamente, assim, de ver que na tela do cinema é grandioso, literalmente funciona, tal. E eu acho que aí vem o ponto que talvez algumas pessoas não consigam, diante de uma coisa que lhe incomode, simplesmente sai do cinema. Fica até o final para ver se realmente é ruim, né? Até para você ter uma opinião. Isso. Até filme ruim eu acho que vale a pena a gente ver. Vale, claro que vale. A gente chega e a gente aprende alguma coisa sempre. Eu tenho um hábito muito louco de ver qualquer filme. Eu tenho um caderninho que, infelizmente, eu andei farrapando com ele, porque aí acontecia alguma coisa, eu não levava. Aí depois eu ficava com vergonha de acender a luz do celular para copiar. Durante o filme? Sim. Você conseguia fazer isso? Eu gosto de escrever frases. Mulher, eu sou a louca da frase. Eu gosto de frases. E eu vivo de palavra, né? E gosto de interagir com a palavra que eu vi no filme. Geralmente eu anoto uma frase ou duas e aquilo gera várias histórias dentro de mim, aquilo vai reverberando e aí quando eu vou contar do filme, aí eu digo assim, olha, tinha uma frase, geralmente eu não digo exatamente a frase, eu já mudei. Porque eu já fez uma leitura dela, eu né? Eu já fiz a minha releitura da frase que eu estou dizendo que era aquela. Então é possível que aquela que eu disse não tenha sido exatamente assim aqui, mas era parecido com aquilo e ela me tocou. Então eu levo meu caderninho lá e vou anotando. E não tem esse filme, mulher, que não tem nada. Olha, de tudo você consegue tirar alguma coisa, não é? Não tem esse filme zero, não. Alguma coisa você tira. A trilha sonora, a imagem, você tira. Então eu acho que sim, sempre tem. A maravilha do cinema é isso, né? Abre essa porta. Deixa o meu amor entrar pra tomar conta de tu, criatura.
vamos aproveitar que muita gente assistiu. A História da Eternidade foi um filme que teve uma bilheteria muito boa. Muito boa. No circuito alternativo, ele não ficou nos cinemas ditos populares ou de shopping, né? Ele ficou no cinema da Fundação há muito tempo, foi para o São Luís também. Rodou muito. Muito festival, né? E eu também acho sempre Foi muito... premiado também, Muito. E eu sempre acho muito interessante um filme com essa característica toda, que às vezes a gente aqui não assiste, aí um cara lá fora assiste e gosta, né? Não é a realidade dele e ele acaba gostando. E aí, quando faz a crítica, fala de umas coisas que tu diz, rapaz, é mesmo. Não tem isso? É. Tu não, que tu já é crítica, Não, tu é ninja. mas você... Eu não. Não, mas o como seu... sou leiga, eu chego, aí às vezes eu gosto muito de ler. Eu já tenho os meus locais de olhar as críticas. Aí eu leio. Aí às vezes eu olho assim e digo, rapaz, esse povo é sabido, viu? Porque essa pessoa se ligou no negócio. E aquele povo, esse povo que entende cinema, vocês, né? É uma onda, porque faz assim um negócio. Minha irmã, eu nunca vou conseguir fazer isso. Que chega assim e faz. É porque essa estética tem uma cena que lembra a cor, o cinema no ar de não sei quem, que na década de tal. Eu olho assim e digo, Senhor, lasquei-me. Não, tem gente que Aí também... eu já digo, não tem, eu Mas não tem sei gente fazer também que faz uma firula com esse negócio, né? tem gente que também faz ostentação, né? Tem gente que Eu gosto mais da ideia de você falar de uma maneira simples para que as pessoas entendam. Pois é, quando eu leio essas críticas, eu já fico me sentindo nada. Aí já me perco um pouco o tesão de continuar. Normalmente, quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre finalizo dizendo assim, assista, dê uma chance, não sei o quê. Ou se for alguma coisa que realmente seja muito... Eu digo, olha, se não tiver mais nada, aí você assiste. Mas né, eu tento ver também esse olhar mais... Mas mesmo quem já assistiu, por exemplo, e que está ouvindo essa conversa, e que cria o interesse, vou assistir de novo, porque Bianca falou do peito, agora eu vou lá para conferir esse negócio desse peito. Porque eu acho também que o peito não sei o quê. Então pronto, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo a gente aqui, vai conferir a coisa da concha também. Da concha. E aproveita e confere aquele momento em que Irandi sai de casa, coloca a vitrola lá, 2 caixas. Que cena linda que você falou, né? Para mim é a cena mais linda. A cantar fala e a rodopiar. Pois gente, que então, coisa. Eu não sei como é que Irandi não se acabou de chorar fazendo aquela cena. Pronto, você como repórter pode já perguntar a ele, já deixa na sua pauta aí. Já vou deixar. Próximo Deus encontro, que ele esteja ouvindo esse podcast. Mandaremos para ele. Manda para ele. Aí ele sabe que eu sou fã dele. E aí eu queria entender como é que Irandi não chorou. Eu choro por tudo. Eu fico me imaginando cantando aquela música que, apesar da letra ser muito banal, você acha, né? Você vai falar e eu escuto, fala. E o que ele estava fazendo ali, né? Ele estava falando com o corpo. Com o corpo dele. Ele estava falando que ele queria ser livre, ele estava falando que ele era fora da curva naquele lugar. Ele estava falando. E, nossa, gente, que música linda, que cena linda.